façamos um excepcional dia hoje, para mais um dia para aproveitarmos ao máximo e, como sempre, a nossa palavra-chave de hoje é amar. Amar é a nossa palavra-chave. E antes que eu me esqueça, curte, comenta, compartilhe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, ativa o sininho, aperta lá as notificações para que toda vez que a gente poste um novo vídeo aqui, você seja o primeiro a recebê-lo aí na sua telinha. E a nossa frase de hoje, na verdade, ela é uma pergunta. E diz assim, ó: se amanhã não chegar, se o amanhã não chegar, você amou para valer? Se o amanhã não chegar, você amou para valer? O que quer dizer essa pergunta? Será que o tempo que você tem aproveitado da sua vida seja tempos de amor ou de ressentimento, de ódio, de mágoa? O tema é amar. Amar é a nossa palavra-chave. E o amor é o que faz transformar muitas coisas na sua vida. E o título da nossa mensagem de hoje é o verdadeiro amor. E o texto de hoje está lá em 1 Coríntios 13, 4, 5. Diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Isso é o amor. Se você tem algum desses tipos de sentimentos que a gente acabou de dizer aqui, você precisa de um cuidado. Você precisa estar se policiando por qualquer um desses sentimentos. Pode trazer para você muita angústia, infelicidade, tristeza, e não deixa você viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Você fica preso a um sentimento, a um rancor, a um fato do passado. E essas coisas, esses sentimentos que são contra o amor, impede com que você avance cada dia mais. E no livro ele diz assim, ó: hoje em dia é muito fácil confundir o amor com diversos tipos de sentimentos. Muitos, talvez, achamos que estamos expressando o amor, mas na verdade estamos contra o princípio que a Bíblia nos traz a esse respeito. Eu sempre falo que o amor, ele precisa ser entre as pessoas. E tem pessoas que confundem essas coisas. Acha que devem amar as coisas, amar os bens que elas têm, quando na verdade isso tudo é passageiro. Quantos de nós já não queremos tanto ter um carro, uma casa, um bem valioso, um relógio, e a gente acaba falando que a gente ama isso, mas na verdade isso é tão passageiro que você adquire ele hoje e amanhã, na primeira oportunidade, você pode estar trocando. Então isso não é amor. Você pode gostar muito desse produto, desse serviço, mas você, na verdade, você não deve amar. Qual que é o problema disso? Quando a gente condiciona o amor a coisas, a conquistas, nós ficamos muito vulnerável a ter frustrações quando, se por um motivo ou por outro, acabamos perdendo esse bem. O amor precisa ser entre as pessoas. Jesus já falou: ao meu próximo como a ti mesmo. E você aplicando isso, você começa a se encher de um amor perfeito, agradável. E é o que eu sempre afirmo para vocês aqui:
não é sobre religião, é sobre vida. Como viver melhor nessa vida. E a gente sabe que às vezes tem o próximo que é difícil de amar, mas temos que fazer a nossa parte para que você não fique aprisionado a um sentimento que muitas vezes não vai te levar a nada. Aí continua assim: ao ler essas palavras de Paulo, minha mente volta para a história de um jovem rico que se aproximou de Jesus com um coração sincero. Embora obedecesse os mandamentos, sua obediência carecia de verdadeiro relacionamento com Deus, pois ao Jesus pedir que ele vendesse os seus bens e desse dinheiro aos pobres, então ele o seguisse, a sua fé esmoreceu e o amor que ele tinha ficou preso a seus próprios interesses. Suas riquezas falaram mais alto. Entende? Quando você coloca mais amor nos seus bens do que na vida de outras pessoas ou na sua própria vida, você fica limitado. E essa parábola do jovem rico não quer dizer que você precisa doar tudo que você tem. Afinal de contas, você conquistou para cada uma dessas coisas que você tem. O que aqui ele quer nos ensinar é que o seu amor não pode estar em coisas, em pertences, não pode estar acima do amor que você tem pelas pessoas ou por você mesmo. A ganância pode te prejudicar de um certo ponto. Estamos aqui para viver o melhor dessa terra, sim, mas o seu amor não pode estar condicionado a um objeto, uma conquista material, pois se você perder isso, você fica frustrado, assim como o jovem rico. Ficou frustrado porque ele não queria abrir mão dos seus bens. Por mais que ele seguisse todos os mandamentos que existia, ele não queria largar os seus bens para deixar para os pobres ou para parentes ou para sei lá quais pessoas que participavam da vida dele naquela época. Jesus nos ensina aqui que é sobre o que você dá mais valor e aquilo que enche o seu coração. Quando você entende isso, você consegue a olhar o mundo com novos olhos. Aí continua: o nosso amor não deve estar atrelado a coisas deste mundo, porque quando vivemos desta maneira, facilmente trocamos Jesus por qualquer outra coisa. Então, como foi com o jovem rico, ao sermos confrontados, cederemos à pressão e rejeitaremos o chamado de Jesus para segui-lo. Entenda que muitas vezes a sua meta, o que você precisa atingir, se você quer um resultado diferente, você precisa pensar de maneiras diferentes. E às vezes, para que você dê um passo a mais na sua vida, você precisa largar certas coisas, desapegar de certas coisas que te impedem que você dê o próximo passo para avançar. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que perdem oportunidades de ter uma vida diferente em outro estado, em outro país, em outra cidade, mas elas não querem largar aquele conforto, aquele bem-estar de estar sempre naquele lugar, porque ela cresceu ali, e ela deixa oportunidades passarem porque ela fica apegado a coisas, a pessoas, a lugares, e isso impede com que ela tenha um crescimento. Aí ele continua: o amor é atemporal
e não se ofende facilmente, mas, infelizmente, o jovem rico valorizava mais as riquezas do que o reino de Deus. A lição é clara. O melhor momento para amar é agora, pois as circunstâncias mudam, as pessoas partem e o arrependimento muitas vezes se manifesta tarde demais. Mas o amor é um legado eterno. O amor, ele é atemporal, ele é eterno. Então, por mais que você faça algo para a pessoa, algo de bom para uma pessoa, ela sempre vai carregar aquilo no coração dela, porque ela sempre vai lembrar da boa ação que você fez. Do contrário, também é verdadeiro. O que mais ganha é aquilo que mais alimenta. Se você alimentar mais amor vai ser frutificando na sua vida. Mas se alguém plantou uma semente ruim e hoje você ainda rega essa semente, como que você rega essa semente ruim? Colocando atenção nela, colocando a lembrança nela. Essas lembranças que muitas vezes te trazem frustrações lá do passado para o seu presente podem e mudam totalmente o seu futuro. Você precisa entender que temos que olhar apenas para as sementes boas. As sementes ruins, a gente não dá atenção para ela, porque é como a gente sempre fala, tudo que a gente foca expande. E se você deseja ter uma vida de paz e prosperidade, você precisa focar nas coisas boas que te dão resultado, que fazem a mudança da sua mentalidade. É como a gente sempre fala, renovar a nossa mente todos os dias vai fazer com que você viva o novo, vai fazer com que você viva a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E só conseguimos fazer isso por meio do amor. Amor a nós mesmos. Entenda que quando você fica preso a sentimentos destrutivos, você não está amando a você mesmo. E Jesus já nos falava, amais uns aos outros, como eu vos amei. Jesus, ele te ama de tal forma que você não consegue explicar. Mas esse amor, ele nasce aí dentro, na autorreflexão, com o auto-perdão. Muitas coisas que você fez na sua vida, você precisa se perdoar. Porque Jesus, Deus, já te perdoou. Já te perdoou. E ele já lançou no abismo do esquecimento todas as suas falhas. Por isso você deve avançar, seguir em frente. Aí ele continua. Você tem amado acima das circunstâncias. Amar é uma decisão, não apenas um sentimento. Por isso, devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Amar é um legado que transcende o tempo e que permanece para sempre. Não à toa, a Bíblia nos ensina tanto acerca do verdadeiro amor. Sabia que aprendemos a amar ao olhar para Deus Pai, pois Ele é a fonte do amor. Ele é a fonte do amor. Não tem como você amar ao próximo se você não amar a si mesmo. Não tem como você amar ao próximo se você não se encher do amor de Deus. Porque o amor de Deus, quando ele preenche você, ele transborda e atinge o próximo. É isso que você precisa entender. O verdadeiro amor, ele não nasce de você mesmo. É impossível amar o próximo sem amar a nós mesmos. É impossível amar a nós mesmos sem amar a Deus. E quando você ama a você mesmo, você se perdoa e você perdoa o próximo. Quando você ama a você mesmo, você se cuida cada dia mais. Você cuida da sua mente, da sua alma, do seu corpo, do seu coração. Você se cuida por inteiro. E isso é o que faz a diferença para você viver uma vida
de paz e de prosperidade. Tá certo? É isso aí, pessoal. Amar foi a nossa palavra-chave de hoje. Se o amanhã não chegar, você amou para valer? Você amou para valer hoje? Se o amanhã não chegar? Essa é a pergunta que fica. O que devemos nos libertar? Quais são as bagagens pesadas que você deve largar para trás para que você possa avançar e ter uma vida de paz e de prosperidade? Quais são as bagagens que você precisa deixar? Quais são os pesos desnecessários que você está levando hoje que te impedem de acelerar rumo ao seu propósito, tá certo? Tamo junto, até a próxima. Não esquece, curte, comenta, compartilha, tá certo? Ativa o sininho se você ainda não é inscrito, se inscreve, hein? Tô vendo você, beleza? Tamo junto, até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau.